Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou aqui no Rio Grande do Sul, fazendo uma visita para os membros, vou dar um devocional aqui, dar uma aula no instituto, mas eu quero gravar um vídeo, então eu não trouxe todos os equipamentos que eu tenho lá em São Paulo, né? Por isso, se tiver alguma perda de qualidade aí, vocês me desculpem. Mas eu acho que é um tema importante, algo que eu venho pensando há algum tempo, eu até escrevi um texto sobre isso e vai ser a base aqui do meu vídeo, tá? Quero falar de nepotismo. O nepotismo, ele é definido como a prática de favorecer um parente ou um amigo. Então, vamos supor que você está numa empresa, você é o gerente da empresa, você tem a oportunidade de colocar na sua equipe outras pessoas. E você acaba favorecendo o seu sobrinho, seu irmão, seu amigo íntimo que você cresceu junto. Quando surge uma oportunidade, você contrata alguém que é próximo. Tem uma certa vantagem, eu vou dizer porque eu sou gerente, né? De ter alguém que você confia perto, mas ao mesmo tempo, aos olhos das outras pessoas que são capazes, talvez até mais capazes do que os seus parentes e amigos, elas têm um sentimento de desmotivação, porque elas ficam olhando assim, ele contratou porque era amigo, porque era filho, porque era parente, porque era alguém próximo. Isso é chato. Então, o nepotismo, essa palavra, né, ela vem do termo em latim nepos, que significa sobrinho ou neto, refletindo a prática comum na Europa medieval, quando os papas ou outros líderes religiosos e políticos frequentemente nomeavam seus próprios parentes para cargos de poder e influência. E aí eu fiquei pensando no seguinte: será que isso aconteceu nas escrituras? Será que acontece na igreja? Você já foi para uma ala ou para um ramo? Espero que não, né? Mas que tenha um bispo cujo conselheiro é o cunhado, o presidente do ramo é o irmão, a presidente da sociedade de socorro é a mãe, quer dizer, fica tudo em família, duas, três famílias só que está nos cargos de liderança da ala. Isso é um pouco complicado. Pode ser que aconteça em algumas regiões onde tem poucos membros da igreja, poucos membros que são fiéis e membros da própria família acabam servindo em cargos de liderança, mas não é o comum, não é o recomendado, né? O melhor é que isso seja evitado, porque o nepotismo ele causa problemas no reino de Deus. Quais são os impactos negativos? As pessoas ficam desmotivadas, como eu falei, não só numa empresa, mas também na igreja isso acontece. Elas acabam desconfiando de que o processo para receber um chamado não vem por inspiração, né, vem por elo familiar. Então, várias empresas, governos, eles criaram mecanismos para que não haja nepotismo. Eu lembro do presidente Gordon B. Hinckley, quando o filho dele foi chamado para ser autoridade geral, né, 70, ele era o presidente da igreja. Ele veio na conferência geral falando sobre isso. E ele disse assim: entre os que foram apoiados, né, porque a gente sempre tem aquela sessão de apoios na conferência geral. Como perceberam, encontra-se meu filho de 63 anos de idade. Ele foi chamado para ser 70, ele ia servir então mais, se ele permanecesse vivo, como de fato permaneceu 7 anos, aí ele seria emérito, né? Mas ele foi chamado para ser uma autoridade geral. Aí o presidente Hinckley disse: deixo claro que eu não indiquei seu nome. Isso foi feito por outras pessoas que tinham direito de fazê-lo. Sou extremamente suscetível no que diz respeito ao nepotismo. Como fazem os advogados, recusei-me a participar. Acredito, contudo, que ele seja digno e qualificado sobre todos os aspectos. Antes de mais nada, ele teve uma mãe ótima e maravilhosa. Gostaria de poder dizer o mesmo quanto ao seu pai, ele está brincando. Digo isso apenas devido à minha suscetibilidade ao se tratar de nepotismo. Peço-lhes que não usem seu relacionamento comigo contra ele. Ele não tem como mudar isso. Então, aconteceu já na história da igreja, uma rápida analisada que eu fiz aqui na história da igreja, deu para ver vários casos em que parentes foram chamados
para a liderança da igreja. Aqui é o presidente Hinckley falando, mas o presidente Monson, enquanto ele era profeta, a filha dele também foi chamada para a liderança da igreja. Ela ficou alguns anos na presidência, eu não sei agora se era geral das moças ou se era da Sociedade de Socorro, mas ela estava lá. E isso aconteceu também nas escrituras. A gente vê exemplos de famílias sendo chamadas para cargos de liderança. Agora, isso nem sempre é um nepotismo, ou não um nepotismo negativo. Por quê? Quando Deus manda, sempre é certo e sempre é bom, ainda que para os olhos dos homens não pareça. Mas nós vemos algumas coisas negativas e positivas eu vou apresentar para vocês. Na Bíblia, por exemplo, eu separei o exemplo de Eli e seus filhos. Eli era o sumo sacerdote e se tornaram sacerdotes seus filhos, mas eles foram maus exemplos, né? Hofni e Finéias, eles não guardaram os mandamentos de Deus. E Eli, em vez de adverti-los e até removê-los do cargo, não fez isso. E ele teve uma morte trágica, como a gente sabe. Samuel, que foi o sumo sacerdote e profeta depois de Eli, ele também teve filhos rebeldes que tinham cargos em Israel. O nome deles eram Joel e Abias. Eles eram juízes, né? Mas eu acredito, até pela personalidade, fidelidade que tinha Samuel, que ele advertiu. Isso não está explícito na Bíblia, mas eu acredito que ele advertiu os filhos dele para que fossem obedientes aos mandamentos de Deus. E do mesmo jeito que a Alma também advertiu os filhos lá no livro de Mórmon, eu espero que eles tenham se arrependido. Nós temos o exemplo de Davi e Absalão, né? Que Davi, ele dá uma certa favoritada aqui no filho dele, apesar desse filho específico, ele teve vários, né? Ter sido rebelde e causado vários tumultos, inclusive uma guerra civil. Salomão e Jeroboão é outro exemplo muito importante, porque Salomão, ele favoritou o filho dele para ser o próximo rei, né? Roboão. E Jeroboão, inclusive escolhido por Deus na ocasião, ele causou a grande divisão, né? Criando o reino do sul e o reino do norte. Jeroboão levou as 10 tribos. E talvez ele tenha ficado irritado com esse fato, né? Poxa, está passando por um cara que não está preparado, que é Roboão, e achou aquilo como nepotismo. Então, o nepotismo foi a causa, ou a gente pode chamar assim, dessa ruptura entre o reino do norte e o reino do sul. No Novo Testamento a gente tem alguns exemplos, mas aí eu já não acho que é um nepotismo negativo, ou mesmo a gente talvez nem possa considerar nepotismo, porque não é a intenção do Senhor, quando ele, por exemplo, chama seus apóstolos, que eles tenham preferência entre os outros discípulos. Eles foram pré-ordenados, a gente aprende no livro de Mórmon que 600 anos antes de Cristo, lê e ele vê, né, os discípulos descendo junto com o Salvador Jesus Cristo, então eles foram escolhidos como Jeremias antes de nascer. E a gente vê no primeiro quórum dos 12 apóstolos que tem irmãos naquele quórum e que eles eram amigos, né? Muitos deles trabalhavam juntos. Só que apesar desse relacionamento de amizade, né, fraternal e familiar, às vezes eles escorregavam na bola. Olha só, isso aconteceu quando a mãe de Tiago e de João, ela chega para Cristo e ela fala, olha, eu quero que eles tenham um lugar de honra, né, no seu reino. E aí Jesus, ele fala que, ó, isso daí tem que guardar os mandamentos de Deus, é meu pai que vai julgar. E aí ele usa essa oportunidade para ensinar sobre a verdadeira liderança. E eu separei aqui Mateus 20, 25 a 28, diz, então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nós vemos também os irmãos de Jesus, né? Alguém poderia dizer que isso é nepotismo,
Mas, a princípio, os irmãos de Jesus não acreditaram nele. Os irmãos filhos de Maria, nós sabemos que Maria, ela não continuou virgem a vida toda, né? Depois que ela concebeu Jesus e teve o Filho de Deus, ela continuou seu relacionamento de esposa com José, e ela teve outros filhos. E um deles se chamava Tiago. Na verdade, a gente sabe que não chamava Tiago, chamava Jacó, né? É que na versão em inglês eles acabaram mudando o nome de Jacó para Tiago, pegou, né? James. Mas enfim, ele que escreveu a epístola de Tiago, que nós temos no Novo Testamento. E ele era irmão de Jesus, e ele se tornou um líder na igreja. Aí algumas pessoas que entravam na igreja poderiam pensar, nepotismo aí, ó, só porque é irmão do Salvador, se tornou líder na igreja. Não sei se alguém pensaria assim, mas hoje, né, com as lentes da história e com uma falta de conhecimento dos procedimentos de Deus, a gente pode talvez pensar que houve um equívoco aí, mas não. Né? Ele foi chamado por revelação, se tornou líder na igreja de Jerusalém. Até tem pessoas que pensam, e eu me incluo entre elas, que ele se tornou membro da primeira presidência, ele se tornou um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Porque nós lemos que aquele primeiro Tiago ele foi decapitado, né? E depois ele é mencionado por Paulo como um dos pilares, né? Pedro, Tiago e João, que seria esse Tiago aqui. Mas o sino está tocando, não sei se vocês conseguem ouvir, porque já deu meio-dia. O livro de Mormon é um exemplo também interessante, porque nós vemos que os nefitas, a liderança permaneceu praticamente numa mesma família por um grande período de tempo. E os reis nefitas, né, ia passando, até eles tomavam o nome de Nef entre eles. Depois a gente vê que Amaleque, que ele era um descendente de Nef, mas ele não tinha filhos, ele passou para o rei Benjamim. Ele passou o que para o rei Benjamim? Nem expliquei, né? Ele passou as placas e a responsabilidade de preservar os registros sagrados, porque Benjamim era um homem justo, então passou para ele. E Benjamim foi passando para os seus filhos, até que os filhos dele decidiram sair para pregar o evangelho. Ele não sabia, o Senhor tinha dito, evidentemente, que eles seriam preservados, mas ele não sabia se ia ver esses filhos de novo. De fato, não viu, né? Ele morreu, os filhos passaram 14 anos pregando, quando voltaram, o pai já estava do outro lado do véu. Então ele passou para Alma, e Alma vai passar para seu filho Elamã, Elamã vai passar para seu filho Elamã, que vai passar para Nef, que vai passar para seu filho Nef. Então fica numa mesma geração. Esse Nef foi o discípulo de Jesus Cristo. Fica, não numa mesma geração, mas numa mesma família, de geração em geração, os registros sagrados. E aí você pode falar, pô, nepotismo, por que não passou para outra pessoa? Também é interessante a gente ver que, para aparecer um profeta lamanita, demorou muito tempo, né? Demorou aí quase os 600 anos, né? 500 e poucos anos para aparecer um profeta que fosse considerado o lamanita, né? Que Samuel lamanita. E todos esses fatos são muito interessantes, envolvem cultura, envolve aspectos da pré-mortalidade, de decisões que foram feitas lá, cuja memória ela está tampada, a gente não consegue ver essas coisas, né? Tá bloqueada por um véu. Então, às vezes a gente olha uma situação e pensa, aí é nepotismo, mas Deus, ele não vê como vê o homem, ele pensa diferente e ele pode realizar a sua própria obra. E aí eu chego no começo da história da igreja, né? Porque na igreja nós também vemos que na época do profeta Joseph Smith havia poucos membros da igreja. Então é evidente que os cargos de liderança eles iam ser ocupados pelos próprios membros da família. A gente vê que Samuel, o irmão do profeta Joseph Smith, foi o primeiro missionário. O primeiro patriarca da igreja foi o pai de Joseph Smith Sr. Depois, mais para frente, a gente vê que Hyrum Smith, que é irmão do profeta, ele assume o lugar de Oliver Cowdery na liderança da igreja, junto com Joseph sendo o presidente assistente. Então, assim, se você ver as testemunhas do livro de Mormon, eles também fazem parte da mesma família ali, né? Não todos, evidentemente, mas vários deles fazem parte da família Whitmer. Mas a igreja foi crescendo. Você vê quando o primeiro quórum dos 12 apóstolos foi organizado, em 1835, quem escolheu eles foram, por revelação divina, foi determinado, né, as 3 testemunhas. Oliver Cowdery, Martin Harris e David Whitmer. Eles escolhem quem devem ser os primeiros membros do quórum dos 12 apóstolos. E a gente não vê
que há relações familiares. Há talvez uma pessoa, eu acho que era o irmão do profeta, que fazia parte do primeiro coro, mas os outros são de famílias diferentes, que você não pode encontrar ramificações cruzadas tão facilmente. Aí vai passando o tempo e a igreja vai crescendo. E à medida que a igreja vai crescendo, outras pessoas que não são parentes, eles se tornam líderes. Mas às vezes tem também pessoas que são próximas. Por exemplo, Joseph F. Smith. Ele é sobrinho do profeta Joseph Smith e se tornou presidente da igreja. Depois o filho dele também se torna presidente da igreja. E o Elder Ballard, o presidente Ballard, que morreu recentemente, ele tinha como ancestral Hiram Smith, que é irmão do profeta. Então aí a gente vê, mas em toda a liderança da igreja, se você pegar todos aqueles que são autoridades gerais, em toda a história da igreja, líderes, né, como os 12 apóstolos, presidente da igreja, você não vai encontrar muitas conexões e nem vai encontrar muitos indícios de que o profeta ou aqueles que são responsáveis para fazer chamados, eles estão levando em consideração o sangue ou a genealogia. Isso simplesmente não faz parte do reino de Deus, porque nós sabemos que somos membros da mesma família e sabemos que Deus ele pode chamar qualquer pessoa. Agora, é interessante, sob outro aspecto, perceber que a família dos profetas geralmente é um ambiente propício para que Deus prepare os filhos para serem pessoas santas. E não é de se admirar em que nessas famílias vai ser chamado alguém para liderar. Até tem um outro aspecto que eu não vou trazer aqui nesse vídeo, que a gente pode falar numa outra ocasião, que é a importância do sacerdócio na ordem patriarcal. E que sim, passava de pai para filho, e a gente vê Abraão, quando o pai dele entra em apostasia, preocupado, como que eu vou receber o sacerdócio? Como que eu vou receber as bênçãos do pai? Porque o evangelho passa de pai para filho. E a gente vê que ele consegue finalmente receber essas coisas através de Melquisedeque, né? E hoje nós vivemos numa ocasião em que todas as pessoas podem receber as bênçãos do evangelho, independente se seus pais são fiéis ou não, porque nós temos a ordem eclesiástica, né? E a ordem patriarcal é muito interessante estudar sobre isso, mas aí seria muito equivocado dizer que a ordem patriarcal é um modelo de nepotismo, né? Seria imprudente falar isso, porque não leva em consideração aspectos do evangelho, alguns que eu mencionei e outros que eu não vou ter tempo de falar agora. Mas era isso que eu queria dizer, basicamente, né? Eu mencionei aqui Brigham Young também, que ele chamou, ele na verdade ordenou alguns dos filhos dele para o apostolado, mas tudo isso a gente pode ir conversando em outro vídeo. E até tem eu coloquei essa história interessante aqui, que quando Joseph Smith surgiu uma vaga no Coro dos Apóstolos, ele era o profeta, e ele ficou muito preocupado. Ele reuniu os apóstolos, a primeira presidência, e ele queria ele tinha que chamar um novo membro para o Coro dos Apóstolos, um novo homem para ocupar aquele lugar. E aí ele se retirou sozinho, porque eles não estavam chegando a uma decisão, e ele foi orar de joelhos pedindo orientação. Quando ele volta, ele tem uma certa hesitação, mas ele pergunta se os outros homens ali presentes estariam dispostos a considerar o filho dele, Joseph Fielding Smith, para ser o mais novo membro do Coro dos Apóstolos. Ele tinha hesitação porque ele já tinha um outro filho servindo no Coro dos Apóstolos. Uma outra coisa que eu não mencionei aqui é que o casamento plural fez com que essas famílias elas se tornassem muito mais próximas uma da outra. Então, por causa do casamento plural, era normal você ter um primo, um tio que era líder da igreja, que era a autoridade geral. Isso não é mais tão comum hoje, evidentemente, porque a poligamia acabou e a igreja cresceu muito. Tem muito mais membros fora dos Estados Unidos. Mas naquela época acontecia isso. E aí todos falaram, não, presidente, ótima ideia, vamos em frente, né? Eles aprovaram a ideia. E aí o presidente Smith, ele foi chamado, mas foi uma surpresa para ele, porque quando ele chegou na conferência geral naquele dia, o porteiro disse, você vai ser chamado um novo apóstolo, né? Aí ele disse,
Mas eu tenho duas certezas, que não vai ser eu nem vai ser você, ele falou brincando, mas de fato ele foi chamado para o Quórum dos 12 Apóstolos. E é interessante isso, né? Que o Senhor, ele sussurrou ah, para ele, no momento que estava sendo feito o apoio, que ele seria o novo apóstolo. Então, assim, há uma organização na igreja e há um apoio celestial. E, às vezes, nós vemos um bispo chamando, ou um presidente de estaca, chamando alguém que é próximo dele ou que é a família. E por mais que esse líder ele tenha um relacionamento de afeição, se o poder de Deus e a retidão estão ali, esse é um chamado aprovado por Deus e nós temos que apoiar. Ainda que para nós pareça nepotismo, né? Pode acontecer casos de nepotismo negativo, eu diria, coisas ruins, como um líder não ouvir a voz de Deus e querer fazer as coisas de sua própria maneira e vontade. Mas a minha experiência e o meu estudo do Evangelho, das Escrituras e da história da igreja mostra que essas pessoas elas não conseguem prosperar, que o Senhor rapidamente as retira de seu chamado e que o reino de Deus não pode ser afetado por esse tipo de coisa. Então, era isso que eu queria conversar com vocês. Eu espero que quando vocês tiverem a oportunidade de apoiar um novo líder ou mesmo os líderes constituídos, vocês não se enganem com filosofias dos homens ou pensando que a administração do reino de Deus é igual de qualquer outra organização. Espero que vocês possam orar e ter um testemunho de que esses líderes são chamados por Deus e que as chaves do sacerdócio estão operantes hoje. Vocês podem ver o manto dessas chaves repousar sobre aqueles que são chamados. Se vocês orarem e estiverem atentos. Eu sei disso porque, por algumas ocasiões, eu precisei orar para saber se um líder foi ou não chamado por Deus. E eu recebi essa resposta. Então, eu convido vocês a fazer o mesmo. Era isso que eu queria conversar com vocês. Obrigado por assistirem.